Muito bem, meus caros, estamos aqui então para mais um vídeo e hoje vamos fazer um formato aí um pouco diferente. Vamos entrevistar a Juliana Amato, que é a tradutora deste livro que acaba de sair pela editora Auster, A Conduta da Vida, do Ralph Waldo Emerson. Muito bem. Juliana, é um prazer ter você aqui. Obrigada, professor. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Sim, sempre. Olha, a Juliana, vocês talvez não conheçam, mas ela é formada em letras pela USP, já trabalhou com roteiro, já trabalhou com redação de publicidade e é uma profissional aí da área editorial, que fazendo revisões, fazendo preparação de texto, e também fazendo trabalho de tradução, mas agora o seu primeiro trabalho de peso realmente como tradutora é este livro do Ralph Waldo Emerson. Né? E claro que, assim, para o meu orgulho pessoal, a Juliana também é minha ex-aluna, né? Foi minha aluna da minha oficina de escrita criativa, numa turma presencial que eu fiz aqui em São Paulo, que há uns 3 anos, Juliana. Por aí, né? Por aí, né? É. E era você e a Michelle. Eu e a Michelle. Eram as duas que iam lá ao sábado à tarde. Demos, né, muita sorte. Pois é, foi muito Sim. bom, né? Muito bom. Bom, Ju, conta um pouco então aí desse seu contato com o Emerson. Como é que foi traduzir para o Brasil de hoje, para o português contemporâneo, um filósofo, um pensador, também poeta, ensaísta do século XIX? Sim, então, o convite veio do Felipe, que é editor lá da Auster, e acho que eles me chamaram porque faz muito tempo que eu trabalho com a VID, muito tempo que eu reviso, traduzo algumas coisas e faço preparação para eles. Então eles já conheciam mais ou menos a minha edição de texto, né? Certo. Como eu escrevo, qual é o meu estilo de escrita. E aí por isso por isso o Felipe resolveu me chamar para fazer a tradução e foi muito difícil, foi bem desafiador, porque não é o inglês que a gente está acostumado a ouvir, né? Sim. Isso é óbvio, e nem que eu tenho mais costume de ler atualmente. E também nem um estilo de texto que eu estava muito acostumada. Então foi bem difícil, assim, ler o capítulo inteiro antes de começar a traduzir, reler o parágrafo e ler de novo, e ficar um dia sem olhar para aquilo e depois abrir de novo o arquivo lá para ver e ver o que pode melhorar. Porque mesmo que a nossa tarefa, né, de alguma maneira seja tornar um texto num outro idioma legível para quem vai ler no nosso país, no nosso idioma, tem algumas coisas que a gente precisa respeitar, né, que é o tom, o estilo do autor, e como ele é um ensaio filosófico do século XIX, você não pode traduzir, tem que tomar um cuidado especial, né? Claro. Não dá para traduzir como se estivesse traduzindo uma legenda ou traduzindo um livro mais coloquial. Sim. Então isso foi difícil, achar o tom, eu acho que foi a principal dificuldade, assim. E também porque você, assim, daquilo que eu sei, do que a gente conversa, você está acostumada com o inglês muito mais da área de ficção, né? Sim. Você, por exemplo, é uma grande leitora da Flannery O'Connor, né? Sim. E de outros escritores aí, todos de língua inglesa. De língua inglesa. Mas que é um outro estilo completamente diferente, né? Se bem que nesse livro, em alguns momentos, o Emerson tem uns exemplos que ele parte um pouco mais para uma linguagem mais literária, e aí dava para não é rebuscar, né, mas para estilizar dessa maneira um pouco. Entendi. Mas sempre tem essa dificuldade de ser objetivo, porque tem uma coisa ali que ele disse e que precisa ser dita para quem vai ler o livro, né, em português. Mas não dá para ser assim literal, né? Literal, porque Sim. tem coisa que não funciona, Claro, né, no português. Claro. Então isso foi bem desafiador.
Eu confesso que eu tenho uma relação, ela não chega a ser contraditória com ele, porque eu acho que o estilo dele, às vezes, fica um pouco assim, altissonante, como se ele estivesse falando assim do alto de um púlpito, né? Aham. Mas o que acontece? Apesar desse efeito, digamos, retórico que ele tem, ele é muito objetivo, né? E ele é muito afirmativo também, muito Sim, incisivo. Né? E isso é fantástico. Por quê? Porque essa objetividade, essa clareza, essa forma incisiva que ele tem de falar e de colocar o pensamento dele, isso conquista a gente. Né? sim. E faz a gente perceber que entende, né? Isso. É muito pontual e muito preciso. A gente lê e até às vezes, dependendo do que ele tá dizendo, leva um susto, assim, porque fala, nossa, você se sente descobrindo muita coisa, Sim, assim. sim, é verdade, é verdade. Inclusive, eu separei aqui, para ler com você, essa edição aqui é uma edição de 1994, que foi publicada aqui no Brasil, com outros ensaios dele. Tá. Né? Não são os ensaios dessa edição nova. E quando essa edição saiu, em 1994, eu estava aí com meus 30 anos, mais ou menos, e eu estava numa crise existencial tremenda, sabe? E o que aconteceu? Tem um ensaio aqui desse livro chamado Autoconfiança, que me Ah, ajudou violentamente a tomar decisões, a mudar a minha vida, porque ele tem esse componente que assim não é autoajuda de forma alguma, mas ele realmente ele vai um pouco na contramão de muito do que se fala no nosso tempo, porque ele tem esse entusiasmo uhum, pelo individualismo, não é? Pela autoconfiança, sim, para você ir em busca daquelas coisas nas quais você realmente acredita e não ficar se fazendo de vítima, não é sim. verdade? Pelo cumprimento das tarefas, né? Sim, sim, Pela ação pela mesmo. ação, É. Eu Inclusive quero tem um... emprestado, Ah, inclusive. empresto, empresto. Autoconfiança. Não, inclusive o ensaio que abre aqui, este livro aqui, que é o ensaio sobre o destino, eu Aham. também separei um trecho que é Sim. absolutamente lindo, É. né? É. Quer dizer, essa coisa de que você não está submetido a uma lei externa a você, né? Mas que você pode se impor e que você Sim. precisa se impor. Que tem que E, acreditar na causa e consequência, né? exatamente. E que a vida é se impor. Sim. Né? Mas deixa eu ler um trecho aqui que ele diz assim. Que ele começa dizendo que acreditar no nosso próprio pensamento, acreditar que aquilo que é verdadeiro para nós, no fundo do nosso coração, é verdadeiro para todos os homens, isto é o gênio. Então ele diz assim, quer dizer, exprima a sua convicção latente e ela vai se transformar na opinião universal. Porque aquilo que é mais íntimo se torna, no seu devido tempo, o mais externo. Uhum. Muito bom, né? Sim, muito bonito. Muito bom. E ele diz assim que em toda obra de gênio nós reconhecemos os nossos próprios pensamentos rejeitados. Eles retornam a nós com uma majestade elevada. Isso é muito alienada. Isso é muito interessante. Aham. Porque o que ele diz? Ele diz assim, sabe aqueles pensamentos que você não deu importância? Aham. Aqueles pensamentos que você achou que eram bobagens, que não tinham nenhum significado? Um dia você vai encontrar todas aquelas coisas que você pensou e que você acreditou na obra de algum autor Sim. importante. E aí você vai pensar que era você que poderia ter escrito esse livro. É, que é o que a gente fala muito de literatura também, né? Que é Exatamente. você falar da experiência individual meio em nome de todos os homens Claro. e, e falar para todos os homens, né? A Sim, partir da sim. experiência Sim, individual. sim. Então ele Muito tem bonito. essa coisa de essa autoconfiança que é maravilhosa, né? Desse daqui eu separei um trecho assim que é fantástico, né?
Ele diz que a gente está constantemente lutando, né, para se impor, que a vida é isso. Uhum. Né? E que muitas vezes, isso que a gente chama de destino, né, luta contra a gente. Né? Sim. Mas ele diz o seguinte, que se há onipotência no ataque, há onipotência na resistência. Uhum. Muito bom, né? Sim. Quer dizer, nós temos que lutar constantemente para impor a nossa vontade. Sim, Né? e vamos encontrar sempre obstáculos, resistência, né? sempre. Resistência. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Mas o que eu... Diga, não, fala. O que eu acho interessante nesses momentos, assim, que ele fala disso, que ele compara sempre muito com a natureza, muito, né? sempre. Então, ele traz exemplos falando da floresta, da mata, do bosque, das estações do ano e tal. E tem uns trechos muito bonitos, né, falando Sim, disso, não, que ele pega a natureza. Muito. E que me lembraram até, assim, século XIX, né, me lembraram até aqueles trechos do Lievin no Ana Karenina, né, que ele caminha e que ele que observa, tipo, as interessante. regras do mundo, as leis da natureza. E aí eu achei que óbvio, né, meio pela época Sim, também, isso se relaciona de certa forma. Claro. Mas você por sabe, um desejo de... Claro, mas você está dizendo isso, eu me lembrei de uma coisa. Não sei se você sabe, mas o Emerson, ele foi uma das pessoas que mais influenciou o Thoreau, o Henry Thoreau, que defendia exatamente essa coisa, né, da vida no meio selvagem, de se afastar da sociedade. Né? Eu acho que foi esse ensaio que fez ele fazer o dele, que é como é que chama? Como é que é? Walden? O Walden. Walden como é que é? Agora não me lembro o nome. Eu também não. Mas é que eu já ia falar... Foi esse ensaio eu acho que foi esse. É mesmo? Quando eu pesquisei, eu tenho quase certeza que que é esse. interessante! E aí ele foi lá fazer toda a experiência de viver isolado no meio da floresta. Mas que interessante, hein? Não, e ele foi uma figura assim fantástica, porque, por exemplo, o Walt Whitman, né, o que escreveu lá as Folhas da Relva, né, só publicou o livro de poemas porque ele mandou para o Emerson, e o Emerson respondeu para ele com uma longa carta fazendo elogios. Que legal. E então isso que entusiasmou o Walt Whitman a publicar o livro. Sim. Né? E ele se relacionou com outros grandes escritores. Né? Ele foi amigo, por exemplo, do Hawthorne, do Nathaniel Hawthorne, né? Que foi um dos grandes escritores americanos. Influenciou o próprio William James, que é o filósofo, irmão do romancista, o Henry James. Eu não sabia. Ele é uma figura assim, por onde esse sujeito passou, Deu. Ele deixou a marca dele, entendeu? Que legal. E ele fala inclusive disso também, de deixar a sua marca, de fazer nas suas ações não só cumpri-las onde elas são cumpridas, mas tentar deixar elas perdurarem, assim, de alguma maneira nas pessoas. Que interessante. Na relação com as pessoas, então. Outra coisa que me chamou muita atenção, Juliana, é assim que ele teve uma vida sofrida, né? Porque assim, ele perdeu o pai quando menino. Aí a mãe teve que lutar para sustentar ele com os irmãos. Depois ele perdeu 2 irmãos. E depois ele casou e a esposa morreu muito jovem, 2 anos depois, a primeira esposa. Então é um sujeito que realmente enfrentou dificuldades, né? Teve muita resistência. Exatamente. E ele fala, então, ele não fala como um filósofo aí que está alienado, né? Não, mas ele fala a partir da própria experiência que ele viveu, né? E que ele superou. Né? Sim, como ele fez, né, para isso. E quais são as ferramentas para conseguir continuar de pé e cumprindo o ritual diário, né, da vida. Você tem algum trecho que você... Eu tenho muitos. Escolha 1 ou 2 aí para você ler para gente. Eu vou escolher um. Quer ver? Aqui.
Não, não é esse. Ai, droga. Você edita depois? Edito. Não, essa parte eu não vou editar, não. Edita Ela vai como tá para o pessoal ver que a gente aqui faz tudo sem frescura. E aí a pessoa não acha. O trecho que ela quer ler. Ó, pessoal, enquanto isso, né, Vamos dar olha, uma vocês olhadinha no vão dando uma olhadinha no livro, enquanto a Juliana procura. Vocês vão ver que aqui, né, debaixo, na descrição do vídeo, está o link para comprar o livro na minha livraria com um ótimo desconto, tá bom? Então, enquanto a Juliana procura, a gente faz um pouco de merchandising, né? Do livro, que é realmente muito bom, tá? É realmente muito bom. Eu até conversava com a Juliana antes da gente começar, e ela dizia muito bem que... Achou? Achei. Então muito bem, depois eu conto para vocês. O que ela dizia? Então, é na parte que ele fala de cultura, sobre cultura. Mas ele vai e vem nos temas, relaciona Sim, um monte de temas e não se atém sempre a uma coisa só. Mas vamos lá. O que pode ser mais detestável que o alarido, que pessoas que gritam e lamentam? Pessoas cujos cataventos apontam sempre para o leste, que vivem para a gula dos jantares, que mandam chamar o médico, que se mimam, que esquentam os pés em cima do aquecedor, que conspiram para garantir a poltrona acolchoada e um canto protegido do vento. Elas sofrem para iniciar a enumeração de suas enfermidades e o sol já vai se pondo quando ainda não terminaram o último suplício. Que esses frívolos nos afastem dos pequenos confortos. Para um homem na labuta, a geada é apenas uma cor. Chuvas e ventos são facilmente esquecidos assim que ele entra em casa. Aprendamos a viver com modéstia, a nos vestir com simplicidade e a ficarmos exaustos. Puxa, que bonito, hein? É Perfeito, muito né? bonito, né? É Aprender muito a bonito. ficar exausto, quer dizer, não ter medo do trabalho, É, não ter medo de enfrentar a vida, não ficar aí, não ser um tímido diante daquilo que a sim. vida pede, né? Um reclamão, Um reclamar, reclamão, lamuriar, porque se a gente olhar em volta, acha o que reclamar, né? claro, sempre, sempre. E aí, desse trecho que eu comentei que... Então, esse comentário da Juliana é muito interessante, por quê? Porque, primeiro, não é só que corresponde exatamente ao que o Emerson faz, né? Mas também porque atualiza o Emerson para todos nós. Sim, Fala. é que agora relendo a tradução, eu destaquei aqui um monte de vários trechos, que ele fala muitas coisas como, sei lá, duas personalidades já que estão atualmente fazendo algum sucesso, porque as pessoas estão buscando essas personalidades e esses conselhos, que são o Jordan Peterson e o Ítalo Marcilli, por exemplo, que falam muito, né, de como enfrentar a vida, estão nos ajudando a ser mais corajosos. Sim. E ele tem muitos momentos aqui também que ele tenta despertar as pessoas para isso. Exato. E então como é atual, né? Claro. Continua atual e ainda pode ajudar muitas pessoas. E não é assim o que eu pensei, não é autoajuda, né? Sim. Mas ajuda a gente a viver. Claro, sem dúvida, sem dúvida. Né? E como a humanidade talvez sempre seja carente desse tema ou dessa necessidade de afirmar sua própria força, sua própria coragem, e atualiza realmente a leitura do Emerson. Ótimo, muito bom. E escuta, Ju, e qual é o seu próximo trabalho? O que você vai traduzir agora? Já tem alguma coisa aí em mente? Tenho, chegou hoje. O que é? Você pode contar pra gente? Eu não sei. Não sei. É alguma coisa assim muito Mas importante. é para Auster também. Ah. E é de um autor, não é o best-seller desse autor, Tá. mas é de um autor que tem um best-seller também, que fala sobre simplicidade e... Ai. E é um autor norte-americano, um autor... Eu acho que ele é norte-americano.
Ótimo, ótimo. Ainda não fui fazer as pesquisas iniciais, mas que legal, muito mas bom. também vai nos ajudar. Pelo que eu dei uma olhada assim por cima, acho que vai ser interessante. Uma literatura também de impacto, que nem o Sim, Emerson. sim. Os livros que a Auster estão fazendo estão São ótimos, né? e é mais pra isso, né? É pra tirar a galera do buraco. Ótimo, Juliana, é isso aí mesmo. Olha, muito obrigado, viu, por você ter Imagina, obrigada aceitado a o meu você. convite de vir aqui para a gente conversar. Você sabe que eu estou sempre aí torcendo pelo seu sucesso. Obrigada. E fico feliz que você esteja aí nesse rumo agora da tradução, porque a gente precisa muito de bons tradutores. Né? É um desafio suado, Aham. uma resistência, um paredão, mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, porque daí quando chega o livro a gente vai falar, nossa, que bonito! Quando a gente acha uma solução para um parágrafo que você não estava encontrando uma palavra, aí você relê e fala, é isso, que bom. Aí depois de um dia você lê de novo e fala, nossa, tá um lixo, eu preciso fazer de novo. Mas é legal, Mas um no bom fim jeito sai, de viver. né? É isso aí, é isso mesmo. Muito obrigada, Não, professor. a luta com o texto é essa mesmo, né? Para quem traduz, para quem escreve, e você escreve também. Sim, também. Né? Aliás, você tem um blog, não tem? Tenho. Como é que é o nome do blog mesmo? É julianaamato.com. Ah, julianaamato.com. O nome dele muda às vezes, mas o último é Microclima. Microclima, tá bom. Ela tem umas histórias lá, umas outras coisas que ela escreve. Na verdade eu apaguei tudo. É mesmo? Não sabia! Porque me deu 5 minutos, eu falei, não é por aí. Não vale a pena, não quero. Mas eu tô recolocando. Ah, então tá bom. Ótimo, muito bom. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Então não deixem de ler o Ralph Waldo Emerson, um grande autor, e que merece toda a nossa atenção e que vai gerar essa autoconfiança, faz a gente fugir desse vitimismo que prepondera hoje em tantas áreas da nossa vida. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Um bom resto de semana, pessoal. Tchau.